Diz assim o Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente no seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Somente até aqui, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor. Chegou a hora do teu poder se manifestar, Senhor. Chegou a hora da tua graça se manifestar sobre nós, Altíssimo. Então, Deus vivo e Senhor do universo, Pai, manifesta-te, Senhor, no meio de nós, Senhor. Manifesta-te no meio da igreja agora, Senhor. Que o teu Espírito fale alto, Senhor. Fala alto, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, anula minha mente, Senhor. Anula, Senhor, os meus pensamentos, Senhor, para que entre os teus pensamentos, Senhor. Oh Deus, fala aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa, Senhor, entender a tua revelação, Altíssimo. Revela-te ao meu coração, Senhor, para que eu compreenda, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, as tuas emoções no momento, Senhor, em que esta palavra foi escrita, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, tu conheces a minha vida e sabe da minha incapacidade, Senhor, de toda a terra, Pai. Então, Senhor, me capacita agora, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Senhor, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado neste lugar, meu Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia, Deus seja louvado e exaltado, aleluia, graças a Deus. Irmãos, deixa eu aumentar aqui o brilho aqui. Irmãos, a gente olha essa palavra que o apóstolo Paulo endereçou à igreja, né? E eu vou falar de novo aquilo que eu falo sempre aqui, para que você compreenda, porque Paulo, ele escreveu cartas
ele não escreveu cartas para as cidades, ele escreveu cartas para as igrejas. Então, o objetivo de Paulo, quando escrevia as suas cartas, e foram inúmeras cartas no Novo Testamento escritas por Paulo, ele tinha um alvo que era a igreja. E o objetivo de Deus é falar à igreja, é orientar a igreja, sabe? O objetivo de Deus é que a igreja receba a sua revelação e compreenda tudo aquilo que, é importante que nós saibamos, porque tudo aquilo que Deus escreveu é importante que nós saibamos. Por isso Deus escreveu, por isso que Deus deixou. A própria palavra de Deus diz que aquilo que foi revelado por Deus pertence ao homem, pertence a nós, pertence a você, pertence a mim, e aquilo que não foi revelado pertence somente a Deus. Então, um privilégio para nós podermos conhecer aquilo que Deus desejou que nós conhecêssemos. É por isso que você precisa ler a Bíblia, é por isso que você precisa meditar na Bíblia, é por isso que você precisa ansiar conhecer Deus, o Deus da Bíblia, porque o único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, O Deus que o mundo prega não é o Deus verdadeiro, porque não é o Deus da Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer as revelações maravilhosas que Deus nos deixou. E Paulo está falando aqui algo muito importante. Ele está dizendo assim para a igreja, está dizendo assim: olha, ninguém engane vocês, ninguém engane vocês, quer por pregação, quer por carta, quer por louvor, quer por qualquer fonte que venha, ministrar a vocês. Ninguém engane a vocês dizendo que o dia do Senhor chegou. Porque, e ele explicou por quê. Porque nós não falamos nada disso a vocês, nós falamos muito pelo contrário, as características daquilo que acontecerá quando o dia do Senhor chegar. E é importante você conhecer, irmãos, porque, sabe, existem grandes sinais nos dias de hoje, os sinais que o próprio Senhor Jesus falou nos evangelhos, de que aconteceriam no mundo. Existem grandes sinais acontecendo hoje no mundo, E esses sinais, eles foram descritos perfeitamente por Deus, por Jesus e por Paulo, Ainda que existam situações terríveis acontecendo nos dias de hoje, essas situações, elas que nós vemos hoje, que nós conhecemos hoje, passam de longe para aquilo que irá acontecer na terra, na humanidade, quando verdadeiramente o Senhor Jesus voltar, Paulo, ele falou aqui de uma forma muito interessante, dizendo, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Paulo está dizendo aqui que uma coisa muito importante que acontecerá na terra e no mundo, quando Jesus estiver para voltar, é a apostasia, ou seja, a negação da fé, a negação de Deus, a negação das coisas que são de Deus, a negação da religião, a negação de tudo aquilo que liga as pessoas a Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, que nos últimos tempos o amor se esfriaria, ou seja, haveria uma transformação brutal na terra, assim como está havendo hoje uma transformação brutal na terra. As vidas estão sendo transformadas, e a Bíblia diz, Paulo disse aqui que, o filho da perdição,
aquele que é usado por Satanás, já trabalha nos dias de hoje. Ele disse aqui, ele já trabalha nos dias de hoje, ele está trabalhando nos dias de hoje, o enviado de Satanás está trabalhando nos dias de hoje, mas não é, o filho do pecado, não é o emissário do pecado, não é aquele que tentará se assentar no trono de Deus, não é aquele que, se chamará e se proclamará Deus. Para que ele venha, deverá acontecer a anulação até daquele que já veio, para que as coisas possam acontecer segundo os propósitos de Deus. E nós estamos olhando e vivendo essas transformações, irmãos. Você está vendo as transformações de uma sociedade decadente, de uma sociedade que cada vez ouve a voz do diabo, ouve mais a voz do diabo. Você está vendo as transformações de uma sociedade em que as pessoas cada vez mais se recusam a acreditar em Deus, e cada vez mais as pessoas se distanciam de Deus e estão se transformando em pessoas frias e alheias às coisas que são de Deus, e alheias àquilo que é a verdade, porque a verdade, como eu disse aqui, é aquilo que está na Bíblia, e não é a verdade que talvez as pessoas hoje conheçam de uma forma muito superficial e equivocada. E o próprio Deus, e o próprio Paulo disse aqui nessa palavra, que Deus deixou com que essas pessoas acreditassem no erro, porque eles deram mais valor à mentira do que à verdade. Então é uma consequência, irmãos, é uma consequência. É como o povo que um dia pediu um rei a Samuel, e disseram: nós queremos um rei, Samuel, nós queremos um rei. E Deus falou assim: olha, alerte o povo do que acontecerá se eles tiverem um rei, E Samuel alertou, e eles disseram assim: mesmo assim nós queremos um rei, porque nós queremos ser iguais às outras nações. Eu acho que foi a palavra terrível e a palavra que chegou no coração de Deus e deve ter ali movimentado o coração de Deus de forma assim tremenda, porque foi uma palavra de rejeição, porque o povo de Deus sempre foi governado por Deus. Eles disseram: nós queremos outro governo, nós queremos ser iguais às outras nações. Por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas dizem coisas que parecem que são sim normais, mas que geram completa maldição e anulação das coisas que são de Deus para as suas vidas, As pessoas estão acostumadas a falar tanta bobagem, bobagens sobre as suas vidas, sobre aquilo que elas desejam, sobre aquilo que elas acham que deve acontecer, e depois não compreende por que a vida está destruída, porque não compreende por que a vida, por que as coisas não dão certo. As pessoas não compreendem por que as promessas de Deus não acontecem, e não se lembram que elas mesmas lançaram sobre elas o poder do maligno. A palavra de rejeição as coisas são de Deus, e portanto vivem aquilo que elas colheram, que elas plantaram, melhor dizendo, e estão colhendo. Por isso que você perceba essas mudanças, perceba as mudanças no caráter dos crentes, perceba a mudança espiritual na vida das pessoas. As pessoas não conhecem a palavra. Pega um crente e começa a falar da palavra de Deus para você ver. Pega um crente e começa a falar da palavra verdadeira, para que essa pessoa, para que você tire prova se essa pessoa verdadeiramente conhece Deus. Comece a fazer algumas provas para você ver se não é verdade aquilo que nós estamos dizendo, dessa realidade transformadora terrível, aonde os crentes não oram, aonde os crentes não têm dons, aonde os crentes não sentem o prazer do Espírito Santo, aonde os crentes não louvam, aonde os crentes não
adoram, aonde os crentes enganam, aonde os crentes mentem, aonde os crentes, corrompem, Perceba e veja se não está acontecendo tudo isso nos dias de hoje, no meio do povo, no meio do suposto povo de Deus, Você sabe, que o Brasil, ele é o maior país católico, do mundo. Não existe país que tenha mais católicos do que o Brasil. E existe uma estatística de que em 10 anos, e 10 anos passa voando, em 10 anos os evangélicos passarão os católicos. Haverá uma inversão ali de supostas crenças, e cultos, E isso, irmãos, é meio que assustador. Ao invés de trazer alegria no meu coração, isso me assusta. Isso me assusta porque eu não sei se é um bom sinal, porque, sabe, a gente vê tanta gente se dizendo evangélica. Hoje você vê assim, pessoas assim que você olha para a pessoa e a pessoa fala, sou evangélica. Você vê prostitutas, você vê ladrões, você vê traficantes, você vê toda a sorte de pessoas, artistas, artistas que não dão o mínimo testemunho daquilo que é de Deus nas suas vidas, se dizendo evangélicos, Então, sabe, irmãos, você que está hoje me ouvindo, que você, compreenda, aquilo que Paulo está falando aqui, e você compreenda também, a mensagem que Deus nos deixou a respeito de tudo isso, para que você possa entender a verdade, e para que você possa recusar, e que você possa recusar, anular na sua vida toda a tendência maligna que está por vir. Toda a tendência maligna que está por vir. Eu vou ler de novo um pedacinho do texto, só para você compreender o que Paulo estava falando. Ele estava falando, que nos últimos tempos haverá anulação da fé, e que Satanás, o anticristo, aquele que virá, ele tentará anular todas as coisas que são de Deus, ele banirá Deus. Ele tentará banir Deus, de ser cultuado, de ser adorado. E certa vez eu ouvi assim, eu não lembro agora se foi uma pregação, eu não lembro agora se foi um estudo, não lembro agora, mas de algo que vai acontecer nos últimos tempos, em que as pessoas, a própria palavra de Deus diz, as pessoas terão sede de ouvir a palavra de Deus e não conseguirão. E eu estava pensando hoje, eu estava orando de madrugada hoje, estava pensando assim, fiquei imaginando assim, eu falei assim, imagina eu, não tendo como ler a Bíblia. Fiquei me imaginando, querendo ler a Bíblia e não tendo a Bíblia para eu ler. Eu fiquei me imaginando, desejando ter aquilo que alegra o meu coração, aquilo que me alimenta, aquilo que me gera força, aquilo que me dá motivação. Eu fiquei pensando em tentar achar uma Bíblia em casa e não encontrar nenhuma Bíblia para eu ler, procurar no meu celular uma Bíblia e não existir mais uma Bíblia à disposição no celular para eu ler. E eu me vi, irmãos amados, durante esse pensamento, eu me vi desesperado. Eu me vi desesperado por não poder fazer aquilo que hoje está à nossa disposição, em inúmeros livros nas minhas prateleiras, inúmeras versões, inúmeras versões no celular,
à disposição aqui na igreja. E eu me vi desesperado durante essa meditação, só de imaginar que isso poderia acontecer um dia. E isso irá acontecer um dia. Isso irá acontecer um dia. Porque Satanás, ele se levantará com grande fúria para destruir tudo aquilo que é de Deus neste mundo. E a preparação para que isso aconteça está acontecendo hoje. E os crentes fazem parte desse plano satânico. Os crentes estão sendo usados por Satanás para motivarem tudo isso, E os crentes já estão perdendo os valores de Deus, porque as coisas parecem tão naturais e tão normais nos dias de hoje na sociedade, que as pessoas até olham para a Bíblia e acham que a Bíblia não diz a verdade sobre determinadas atitudes que as pessoas praticam hoje, Então Satanás está tentando enganar, a mentira está tentando dominar sobre a verdade. Assim como Deus, ele não aceita a mentira, porque ele é a verdade, Eles não podem viver juntos. Assim como a luz e as trevas não podem viver juntos, porque é impossível. É impossível luz e trevas viverem juntos. E você que está me ouvindo aqui hoje, eu vou falar de novo. Esteja atento a tudo isso, sabe? Porque além de Deus mostrar que isso iria acontecer, e eu vou ler só mais um texto, porque eu quero abordar essa situação de uma outra forma aqui, Porque o objetivo de Deus é que você conheça a verdade, para você saber lidar com a mentira. Sabe? Deus quer que você conheça a verdade para você saber agir sobre a mentira. Você compreende isso, irmãos? Não é para você ficar inerte, não é para você ficar ali, não, é para você saber agir, é para você saber viver, é para você saber, o que você tem que fazer, neste mundo, para você estar na presença de Deus. Para você estar na presença de Deus, porque Jesus, ele falou assim, quando ele disse os sinais que iriam acontecer, quando ele disse tudo aquilo que iria acontecer, ele disse coisas tremendas e terríveis. Ele disse assim que nós seríamos, irmãos, ouça bem esta palavra, que nós seríamos odiados, porque nós o servimos, odiados, porque nós devemos ser pessoas separadas no mundo tenebroso, Jesus, ele disse, deixa eu pegar o texto aqui, olha, Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você vê, foi Jesus que falou isso. Então você compreenda que existe um contexto espiritual que está para acontecer e que não está acontecendo, e que você não pode ser um mentor, você não pode ser participante dessa leva de situações que vão gerar tudo aquilo que Jesus falou. Então você imagina, irmãos amados, um contexto espiritual, sobre a sua vida, Você hoje, com certeza, não é odiado porque você serve Jesus, mas você, e eu creio, deixa eu ver, todos que estão aqui, alguns aqui não viverão esse momento, Porque eu penso, irmãos, que a volta de Cristo não vai acontecer daqui a 5 anos. A volta de Cristo não vai acontecer daqui a 10 anos, irmãos. Você entendeu? Pode acontecer para mim,
Mas pastor, vai voltar só para você? Pode, o dia da minha morte é o dia do meu encontro com Cristo, né? Se ele não voltar, né? E aí eu vou chegar lá e ele vai falar, vai pegar o livro, os livros, né? Vai pegar os livros, vai abrir os livros e vai dizer tudo o que eu fiz, que estão nos livros, diz a palavra. E depois, o único que é digno de abrir o livro da vida vai pegar o livro da vida. Ele vai pegar o livro da vida e vai ver se meu nome está lá, né? E vai ver se meu nome está lá. Esse dia todos nós vamos passar. Por este dia todos nós vamos passar, de um jeito ou de outro. Não tem jeito de você não passar por esse dia. E depois, dependendo se seu nome está lá no livro ou não está, você vai para o inferno, você vai viver perpetuamente, eternamente ao lado de Deus. Irmãos, e aí o apóstolo Paulo, ele deixou uma palavra escrita para a igreja em Roma, quando ele disse assim: e não se conformem com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós temos que conhecer a palavra? Porque nós temos que conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade de Deus, irmãos, ela deveria ser soberana. Se Deus viesse aqui hoje, se Jesus viesse aqui hoje e chamasse você e dissesse assim: eu quero que você seja assim, qual seria a sua reação? Né? Você viu o Filho de Deus, ele desceu, te encontrou e falou assim: eu quero que você seja assim. Será que você obedeceria? Será que você agiria segundo a vontade e o propósito de Deus? Eu suponho que sim, mas veja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos revela, a grande intimidade de Deus conosco, para que nós possamos o que? Agir segundo o propósito da palavra de Deus, para que nós possamos agir segundo o propósito daquilo que Ele nos deixou. E ele disse, Paulo disse: não se conformem com os padrões deste mundo. Então essa é a nossa postura, irmãos. Nós não devemos ver o mundo em transformação do jeito que ele está hoje, porque o mundo caminha para a sua destruição, e você sabe disso, né? Você não deve olhar para essa situação e se conformar com ela, para que ela faça parte da sua vida e para que você deixe de falar daquilo que é certo e daquilo que é errado. Sabe, embora as coisas estejam caminhando para um lado, nós sabemos que isso é errado e nós não vivemos o erro, e nós pregamos contrário àquele erro, sabe? Nós pregamos aquilo que é a verdade, para que as pessoas possam ainda assim, no momento de decisão nas suas vidas, poderem olhar a verdade e acreditarem naquilo que Deus deixou, e acreditarem naquilo que Deus falou, para que, sabe, possam receber a salvação, para que possam receber a salvação, porque esse é o objetivo de Deus. Irmãos, sabe, você está aqui hoje é porque Deus quer que você seja salvo. É por isso que você está aqui hoje. Você compreende isso? Só que a igreja perdeu esse fio da meada. A igreja perdeu esse foco. A igreja perdeu esse objetivo, que as pessoas sejam salvas,
né? E as pessoas estão, né, indo por aquilo que Paulo falou no livro de 2 Tessalonicenses. As pessoas estão, né, indo pelo erro. Deus está deixando as pessoas irem pelo erro porque elas escolheram viver a mentira, né? Optaram por viver a mentira, sabe? E Deus, Ele não é uma pessoa assim que fala e que aquilo que Ele fala não acontece. Tudo aquilo que Deus fala vira lei e acontece. E você precisa estar atento a isso, para que você possa vencer tudo isso que se apresenta ao seu redor. Porque se você não tiver a verdade fazendo parte do seu coração, a convicção da verdade, você será convencido pela mentira. Eu sempre falo assim: quem não tem convicções, essas pessoas são traídas, né, pela sua própria crença, porque a pessoa, ela acredita mais ou menos, né? E ter convicções significa que você é convicto, você não tem dúvida nenhuma. E as pessoas, elas estão sendo traídas pela sua própria fé, porque as pessoas, na verdade, não acreditam, elas duvidam da sua própria crença. É coisa terrível, né, irmãos? A pessoa, né, ela se levanta para viver uma crença, né, e são traídas pela própria crença. Haja vista as pessoas que se dizem cristãs, né? Se você olhar a mentira do diabo, você já vai compreender que o país é que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Você vai entender a mentira que é a pessoa se chamar cristã. Cristã significa seguir a Cristo e não simplesmente acreditar em Cristo, né? Só por aí você já vê, né, as situações terríveis que acontecem aí. Políticos, né, que se dizem cristãos, eles são bandidos, né? Pessoas que se dizem cristãs e são assassinos. Pessoas que se dizem cristãs e são estupradores. Então, só por aí você percebe que a mentira reina já há algum tempo, né, nas vidas, e as pessoas, elas acham isso tudo normal, né? E aí eu gostaria de ler outro texto da palavra do Senhor. Você vai ver muita coisa hoje, porque Deus quer que você conheça a verdade e os momentos que estão por vir, mas Deus quer que você se prepare para esses momentos. Deus quer que você se prepare para esses momentos. O livro de Efésios, outra carta do apóstolo Paulo ao povo em Éfeso, Efésios 5:17, ele diz assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, quando Paulo ele fala aqui, olha, vamos compreender a vontade do Senhor, vamos nos deixar encher pelo Espírito. Deus está falando coisas muito profundas para que nós possamos o quê? Agir segundo aquilo que Ele está falando, para que nós não sejamos convencidos pelo mundo, para que nós não sejamos participantes das coisas que são do mundo, para que nós não sejamos aqueles que fazem parte, né, da estratégia de Satanás para convencer o mundo, né, transformando Deus numa mentira, transformando o Evangelho numa mentira, transformando Jesus numa mentira, né? O povo vive um Evangelho que não existe, o povo vive, né, um sacrifício de Jesus, né, que não foi feito para ele, né? O povo vive, né, acreditando num Deus que jamais existiu, num Deus fabricado, né?
Por isso Paulo falou: conheçam a vontade de Deus e vivam, né, cheios do Espírito Santo, né? Eu vou voltar aqui às canções que nós cantamos aqui hoje, porque, né, ser cheio do Espírito Santo é um fundamento do cristão, é uma promessa de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aqui, né? Antes de Jesus, depois que ele ressuscitou, antes dele subir ao Pai, ele disse assim: fiquem aqui em Jerusalém, né, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus estava dizendo a respeito da promessa de Deus, que era o derramar do Espírito Santo. Só que isso foi tão banalizado, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é tão banalizado hoje em dia, né? As pessoas, elas não desejam e não buscam isso, e não sabem nem o que é isso. Elas não sabem nem o que é isso. E elas se esquecem que para ser verdadeiros cristãos, elas precisam fazer parte, né? Parte daquilo que Deus deixou do corpo de Cristo, né? E ser parte do corpo de Cristo significa que nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo, ou seja, nós precisamos sentir Deus nas nossas orações, nós precisamos sentir Deus, né, na nossa meditação bíblica, nós necessitamos sentir Deus durante nosso louvor, durante a nossa adoração, né? Mas as pessoas estão perdendo tudo isso, estão se transformando mais uma vez em crentes superficiais. Isso é um crime contra Deus, né? Ser um crente superficial é um crime contra Deus, porque Deus, né, abomina tudo isso. Deus quer que nós vivamos aquilo que é importante para Ele, né? E não sermos robozinhos que fazem as coisas de forma automática, sem compreender e sem entender. Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer um povo fervoroso, que chora na presença dEle, não de tristeza, mas de alegria, que chora na presença dEle por sentir a presença dEle, que chora na presença dEle durante um louvor, durante uma adoração, simplesmente porque está sentindo a presença dEle. Sabe, as pessoas, elas precisam compreender os sinais de Deus, compreender os sinais de Deus na sua vida, para compreenderem se estão sendo crentes superficiais ou não. As pessoas, elas precisam se mover e lutar contra essa superficialidade, compreendendo esses momentos de vida, esses momentos que a pessoa passa na sua vida, né, como sendo momentos de preparação, são estágios de Deus, porque, né, o que Deus deseja é que você atinja, né, a plenitude dele neste mundo, que é a presença dele na sua vida, né? Mas hoje, sabe, as pessoas, elas não são cheias do Espírito Santo, na sua grande maioria, porque elas são dominadas pelas suas emoções, e aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele domina as suas emoções, né? Nós falamos aqui dos crentes que falam bobagem, né? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não fala bobagem, e quando ele fala bobagem, ele percebe isso, e ele logo se apresenta diante de Deus com um clamor terrível, com um clamor desesperador, para que Deus esteja ali anulando aquilo que foi falado, ou para que Deus esteja perdoando aquilo que foi feito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é tão evidente, ele é tão presente, que existe uma reação instantânea. Existe uma reação instantânea. Errei, né? E o Espírito Santo de Deus fala, e nós imediatamente nos apresentamos diante de Deus para clamar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Reações instantâneas,
reações instantâneas, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e fala conosco e nos impele a sermos santos, e nos impele a sermos aperfeiçoados na presença de Deus. O Espírito Santo nos motiva, o Espírito Santo de Deus nos faz, agir, nos motiva a agir, para que nós sejamos, acolhidos por Deus, santos, separados para Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, isso não é um sonho, isso é você, deveria ser você, isso deveria ser a sua vida, o seu dia a dia, essa deveria ser a sua história. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, esse é o desejo de Deus para a sua família, esse é o desejo de Deus, que você pregue, que você transforme a sua família em algo desse tipo, ou seja, que os seus filhos tenham essa visão espiritual, que os seus netos tenham essa visão espiritual, ou seja, essa visão espiritual deve fazer parte da sua vida, não pode deixar de fazer parte da sua vida, para que você sinta, a gente falou tanta coisa, para que você sinta desespero em não ter a palavra do Senhor, em pensar em não ter a palavra do Senhor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo que você errou. Você deve ser cheio do Espírito Santo, porque senão a voz do Espírito Santo de Deus vai estar lá longe, e você talvez nem ouça, porque você está ouvindo outras vozes, sabe, dizendo que é isso mesmo, maldiçoa mesmo, é isso mesmo, fala mesmo, reclama mesmo, é isso mesmo, reclama para todo mundo saber que você está insatisfeito, reclama aí, sabe, se revolta aí, quebra as coisas aí para saber que você está insatisfeito, sabe. Essa é a voz que se ouve hoje. E essa não é a voz do Espírito Santo. Essa não é a voz que você deveria estar ouvindo, estar atento, porque a mansidão faz parte do povo de Deus, É um dos frutos do Espírito Santo, A mansidão. E nós, sabe, vemos o contrário, irmãos. Por isso que eu olho assim, às vezes talvez você, em determinado momento, você pensa assim: o pastor critica tanto. Eu não critico, eu falo a palavra, eu vejo a palavra, eu olho a palavra, sabe, e eu tenho que pregar a palavra. Se eu não pregar a palavra, nesse dia que eu for me encontrar com Jesus, vai estar lá: você não falou, você não falou. E se eu não falar, eu vou ser réu daquilo que eu deixei de falar. Sabe, irmãos? E quantas vezes eu choro na presença de Deus? Eu choro na presença de Deus, pedindo coisas diferentes e palavras diferentes, que eu seja usado de forma diferente, e parece que a minha oração, ela não tem fundamento, ela não chega ao coração de Deus, e talvez porque seja uma oração insana, louca, um choro louco, porque um dia, segundo a palavra do Senhor, um dia eu vou chegar na presença de Deus e vou ter a tranquilidade de falar muitas coisas para Deus. Eu vou ter a tranquilidade de falar muitas coisas para Deus, e eu não abro mão desses princípios, e a luta é árdua, irmãos. A luta é difícil, sabe? A luta não é fácil, Assim como a nossa vida nesse mundo não é fácil,
Mas eu quero ler mais algumas orientações de Deus para você. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: porque a vontade de Deus, você quer conhecer a vontade de Deus, né? Paulo falou, conheçam a vontade de Deus. Paulo falou, conheçam a vontade de Deus na carta aos Efésios, e ele falou assim, porque na carta, primeira carta a Tessalônica, ele falou, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Você acha que o pastor é duro? Paulo foi centenas de vezes mais duro. Jesus foi milhares de vezes mais duro, né? E ele disse claramente aqui, irmãos, que aquele que pratica essas coisas, né, imoralidades, aquele que não se santifica, rejeita Deus. Rejeita Deus. E quem rejeita Deus, rejeita o seu Espírito, conforme Paulo falou aqui. Sabe, irmãos, a verdade ela é clara, é nítida, só que as pessoas elas insistem em se enganar. As pessoas elas têm uma tendência a amenizar a palavra. As pessoas elas têm uma tendência a não considerar a profundidade da palavra, para que a palavra seja mais amena, para que a palavra ela seja mais compatível com o erro, né? As pessoas elas querem adaptar a palavra ao estilo de vida, né? E essa adaptação ela sempre está ligada àquela questão demoníaca, né? Que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus, né, Ele vai me perdoar, e assim vai. Sendo que existem princípios bíblicos para cada uma dessas situações, para a misericórdia, para o amor e para o perdão. Existem princípios bíblicos para tudo isso. Deus não perdoa todo mundo. Deus não ama, né, o pecado, né? A Bíblia diz que Deus ama aqueles que o amam. Jesus falou, Deus ama aqueles que o amam. Mas as pessoas elas passam um branquinho na palavra de Deus, né? Para fazer com que a palavra de Deus seja amena, para que a palavra de Deus seja menos contundente contra as suas vidas, e vão viver a mentira, o resultado da mentira, né, dessa situação nas vidas.
né? Por isso que as pessoas são superficiais, irmãos, porque querem viver uma palavra superficial. E a palavra de Deus, ela não é superficial, ela é contundente, forte, ela é segura, ela é verdadeira, ela não tem ali, né, como você viver de duas formas, né? Para nós, irmãos amados, não demorarmos muito mais, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí, né? Deus ama todo mundo, né? Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João dizendo aqui nesta carta, irmãos, ele dizendo claramente, mas claramente, de forma extremamente clara, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Deus fala, tem que conhecer a vontade de Deus. Deus depois fala qual é a vontade de Deus. E Deus depois fala ainda assim, vocês têm que fazer a vontade de Deus, né? E aqui João está falando a respeito do mundo. Anulem o mundo, não vivam, né, os desejos do mundo em detrimento dos desejos de Deus. Irmãos amados, você precisa compreender que nenhum desejo do mundo pode anular o desejo de Deus para a sua vida. Quando um desejo do mundo, quiser te dominar e ele for contra o desejo de Deus, ele não pode fazer parte da sua vida. É isso que você precisa compreender. A mentira não pode, sobrepor a verdade, assim como os desejos do mundo não podem sobrepor os desejos de Deus. Você não é óbvio que Deus deseja que você viva, né, tudo aquilo que Ele te deixou aqui, né? Tudo aquilo que Deus criou foi feito para você, foi feito para nós, né? Foi feito para as nossas vidas. Mas nenhum desejo que foi inventado pelo diabo, nenhuma corrupção, né, que existe neste mundo, pode, anular a vontade de Deus para a sua vida. Quando alguma coisa vier sobre a sua vida para desfazer aquilo que Deus deseja que você seja, você deve rejeitar claramente. Está compreendendo, irmãos? Está compreendendo o que Deus está falando aqui hoje, irmãos? Você está compreendendo? Está compreendendo que Deus está te alertando para coisas, né, que estão acontecendo, e que os crentes estão se perdendo. Os crentes estão se perdendo porque estão deixando de entender a verdade, de compreender a verdade. E você precisa ser um que vai lutar contra esta mentira em todos os lugares por onde você for. Porque, sabe, irmãos, ainda que o mundo te odeie, ainda que o mundo, sabe, não concorde contigo, você tem que perseverar. Porque somente os que perseverarem serão salvos. Somente os que vencerem serão salvos, irmãos. Compreenda tudo isso. Por que Jesus falou que a porta é estreita? Por que Jesus falou que o caminho é estreito? Por que Jesus, ele alertou de tudo aquilo que aconteceria?
e do grande trauma que seria para nós vivermos neste mundo sendo odiados, né? São coisas terríveis que estão prestes a acontecer, mas são coisas que estão sendo cultivadas hoje. Ela não acontece de forma instantânea. Assim como o anticristo, ele não vai reinar, né? Ele não vai querer se assentar em Jerusalém, no trono de Deus, né? Do dia para a noite. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Existe uma construção. Existe uma construção. E essa construção já começou. E Paulo falou isso: olha, Satanás está trabalhando, mas ainda não é o dia do Senhor. Então, e você deve ser aquele, né, que olha para o seu alvo. Você olha para o seu alvo e você vai. Tentam te convencer no meio da tua jornada e você fale que nem Neemias falou. Fale que nem Neemias falou quando os seus inimigos o chamaram para armarem cilada para ele. E ele falou assim: eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Neemias falou isso, não falou? Né? Chamaram ele para uma reunião, era uma cilada. Ele falou: eu não tenho tempo para ir, porque eu tenho uma grande obra para fazer para o Senhor. Né? Quando o teu inimigo, no meio da tua jornada, te chamar, né, com uma cilada, você fala: não tenho tempo para isso, porque eu tenho, né, que seguir na minha jornada. Está compreendendo isso, irmãos? Você deve ser esse. E você vai ver coisas cada vez mais tenebrosas, difíceis, porque Satanás tentará anular as coisas que são de Deus no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia. Você imagina, tem pessoas aqui, né, que se Jesus não voltar vão viver 50 anos brincando ainda, né? Eu não vou viver 50 anos, mas tem gente aqui que vai viver 50 anos brincando. Você imagina, no ritmo que as coisas estão nos dias de hoje, como vai ser esse mundo daqui a 50 anos? Né? Como vai ser esse mundo daqui a 50 anos? Daí eu olho meus netinhos ali, 50 anos vão estar jovens, né? Vão estar jovens, né? Imagina a vida deles se eles não conhecerem a verdade. Sabe, meus irmãos, são situações que com certeza, sabe, acontecerão. Eu vou falar assim, na minha crença, na minha análise, né, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com revelação de Deus. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tem nada a ver com revelação de Deus, com sonho, não tem nada a ver com isso. Na minha análise natural das coisas, 50 anos ainda vai. Né? Eu penso, mas Jesus está para voltar. Na época de Paulo já falavam isso. Jesus está para voltar. Já faz 2000 anos. Então, sabe, e não quer dizer que você pense da mesma forma, viu, irmãos? Não quero te convencer a isso, que é um mero pensamento meu, né? Eu vou orar por você agora, fique de pé.
Irmãos, os irmãos, Deus sabe, né? Os irmãos não sabem, mas Deus sabe. O desejo profundo do meu coração, quando eu prego uma palavra, e eu peço a Deus para isso, porque só Ele pode fazer isso. Quando eu prego uma palavra, eu peço a Deus que a palavra entre no coração de cada um, como entrou no meu. Eu não peço que seja diferente do que Deus fez no meu coração, porque eu não conheço ainda. Se Deus não fez no meu coração ainda, Ele pode fazer. E aí, eu sei que Ele tem coisas a fazer. Mas eu peço a Deus aquilo que eu conheço, aquilo que Ele já fez no meu coração. Todas as vezes que eu prego, os irmãos sabem que eu jamais consigo pregar aquilo que eu não acredito. E eu peço a Deus que a palavra seja escrita no coração. Porque quando a palavra é escrita no coração, ela fica. É como se fosse uma tatuagem. Os irmãos às vezes me perguntam se crente pode se tatuar. Coração, meu coração é tatuado. Talvez seja a melhor resposta, né? Você quer se tatuar? Tatue primeiro o seu coração. Então que você, sabe, nesta manhã, dê ouvidos a esta palavra. Que você agora, é o que eu quero te pedir. Eu gostaria de... Eu sei que talvez você tenha inúmeros pedidos a Deus. Eu sei que talvez você tenha anseios, dificuldades, lutas para vencer hoje. Sabe, mas eu queria te pedir que você pedisse hoje uma coisa única para Deus. Eu não vou pedir para você vir à frente aqui, que tem pessoas com dificuldade. Mas o desejo de Deus é que cada um desse as mãos aí pro seu irmão, para que pudesse em comunhão, sabe, clamar ao Senhor e pedir a Deus algo muito pessoal: que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo. Peça a Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor, e não é uma unção comum, é uma unção pessoal. Não uma unção entregue aos baldes aqui para todo mundo. É uma unção diferente para cada um. Alguns, talvez o Senhor derrame óleo na cabeça. Alguns, talvez Deus, Ele derrame, um balde de óleo na cabeça. Não importa, tudo que vem de Deus é bom. E é necessário que você seja cheio do Espírito Santo. É uma necessidade, você tem que se importar com isso. Você tem que se importar com isso. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que pode todas as coisas. Deus, Deus que transforma as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Pai, que nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, Pai Santo, que prometeu esta bênção para as nossas vidas. Então derrama o Teu óleo, Senhor. Derrama
derrama o teu óleo, Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre cada cabeça que aqui está, Senhor da glória. Nós precisamos desta unção, Senhor. Nós precisamos, Senhor, Pai. Precisamos, Senhor da glória, Pai, sermos preenchidos por Ti, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Precisamos, Senhor, desta bênção, Senhor da glória, para vencermos, Senhor. Senhor, então entrega ao Teu povo, Senhor. Que haja uma grande mudança espiritual nesta manhã, neste lugar, Senhor. Que as pessoas se alegrem em Ti, Senhor. Sintam sede de Ti, Senhor. Sede, Senhor, da glória de Te agradar. Sede, Senhor, de Te adorar. Sede, Senhor, Pai, de Te buscar. Sede, Senhor, da glória de ler a Tua palavra. Sede, Senhor, de toda a glória de Te sentir, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz esta obra, Altíssimo. Senhor, põe a mão no peito do diabo esta manhã, Senhor, mais uma vez, Senhor. Põe a mão no peito dele, Senhor da glória, e diz para ele, Senhor, que proibida está a ação dele ou na frieza. Proibida está a ação dele na mentira, nas mentes e nos corações, Senhor. Senhor da glória, põe um basta, Senhor, de toda a terra, Pai, na frieza. Põe um basta na incredulidade, Senhor. Põe um basta hoje, Senhor. Tu podes, Senhor da glória, chacoalhar, Senhor, mais uma vez o Teu povo, Senhor. Tu podes mais uma vez, Senhor, fazer esta obra, Senhor, de toda a terra. Quantas coisas maravilhosas Tu tens a oferecer a este povo, Senhor. Tu tens a dar a este povo, Senhor, de toda a terra, Pai. Quantas coisas lindas, Senhor, Tu tens a realizar sobre cada vida que aqui está, meu Senhor. Sobre cada vida que aqui está, meu Senhor. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Deus de toda a terra, Deus que dá vida, Senhor. E Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, que realiza, Senhor, de toda a glória, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, o Teu querer sobre nós. E o Teu querer, Senhor, é que nós sejamos cheios de Ti, Senhor. Cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. O Teu querer é que nós nos santifiquemos da Tua presença, Senhor. E nós abdiquemos, Senhor, de toda a glória daquilo que anula a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu óleo, Senhor. Põe sobre a cabeça de cada um aqui, Senhor, um óleo novo, Senhor. Um óleo novo, Senhor, um óleo novo, Senhor, um óleo novo, Senhor. Para que as pessoas se alegrem em Ti, Senhor. Para que as pessoas se alegrem da Tua obra, Senhor, da Tua presença, Senhor, e da Tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai e Senhor, Pai, eu abençoo a Tua igreja, abençoo este povo. Eu abençoo mais uma vez, Senhor da glória, cada vida que entrou aqui esta manhã, Senhor. Eu abençoo, Senhor, aqueles que me ouvem, Senhor, de toda a terra, para a glória do Teu nome, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Somente para a glória de Ti, em nome de Jesus. Em nome do meu Jesus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado.